Para quem não conhece a gente, né? Eu sou Tatiana, sou reumatologista, esse é o Jamil. Sou neurocirurgião. E nós somos um casal de clínico e cirurgião. Então, eu comecei nesse mundo da dor muito na parte clínica. Hoje em dia, obviamente, eu já passei, né, para intervenção também, mas o meu início foi muito baseado em atender clinicamente, né? E a minha clínica foi crescendo por causa disso, tá? Inclusive, uma das coisas que mais me ajudou nesse caminho foi o padrasto do Jamil, que é um reumatologista também, que na verdade foi o meu grande tutor, né, no início da minha carreira, que estava ali me mentorando e me ensinando muita coisa do que eu sei hoje em dia, né? E depois a gente foi, obviamente, fazendo curso, pós e etc., e evoluindo aí no nosso tratamento de dor. Então. Exatamente. E eu acho que uma coisa interessante para vocês pensarem que a realidade do médico, né, hoje em dia, quando atende clínica médica, porta, essas coisas, quem aqui já não passou por uma situação de agenda lotada, um paciente atrás do outro, e aí você chega no final do dia, aquela sensação de bombeiro, que só apagou incêndio, prescreveu ali alguns remédios, alguma coisa, mas encaminhou para o especialista e não teve ali um resultado satisfatório, não contribuiu tanto para a sua clínica, né? E não contribuiu tanto no tratamento do paciente, porque não conseguiu, muitas vezes, resolver o diagnóstico, não conseguiu fechar o diagnóstico e teve que encaminhar para o especialista que vai lidar. Isso serve para quem faz os atendimentos generalistas, mas até especialistas. Às vezes você só atende coluna, por exemplo, aí chega um caso de ombro, joelho, tornozelo, não sabe avaliar direito. Não, a gente tem um conhecimento da faculdade, lógico, e da nossa formação em residência médica, mas não tem aquele conhecimento especializado, né? E aí a gente acaba, logicamente, encaminhando. Quando a gente já tem um conhecimento pré, a gente pode iniciar ali um tratamento, a gente pode ter uma outra sensação ao longo do nosso tratamento. E os que fazem o tratamento de articulações periféricas, a mesma coisa com relação à coluna, né? Às vezes coluna tem um medo de mexer na coluna, medo de dar um palpite na coluna, iniciar um tratamento, e isso acaba retardando o tratamento dos pacientes, logicamente tem um impacto no nosso ponto mais importante, nosso ponto-chave, que é o paciente, e, consequentemente, também na sua clínica, no seu atendimento e na sua sensação no final do dia, né? E aí é um ciclo, né? Porque, na verdade, esses pacientes que você não teve sucesso, ele não acaba não sendo o médico que ele procura depois, né? Sim. Então, ele vai lá para um outro especialista e ele não vai procurar você quando ele tiver alguma coisa relacionada à dor, né? Isso é uma coisa, eu como clínica e como reumato, vejo muito, por exemplo, aqui no meu consultório, famílias, né? Então a gente acaba tendo o quê? Tendo retorno, porque a gente tem a resposta boa, o paciente ele fica melhor, daí ele manda o marido, manda a esposa, manda o pai, a mãe. Hoje minha primeira consulta agora da tarde é a mãe de uma paciente minha. Então, por quê? Porque viu o resultado do que eu fiz com ela. Então, é isso que vai te gerar um pool, uma carteira, né? Hoje em dia, a gente fica falando muito da medicina. O que eu mais escuto na internet, como gerenciar o seu high ticket, sua clínica, mas assim, sem a base, né, do teu atendimento, não vai ter sucesso, né? A gente precisa ter uma base de atendimento, a gente precisa saber captar esse paciente e, obviamente, ter uma resposta boa, né, em relação ao seu tratamento. E no mundo da dor, isso é muito possível, né? Pensando assim, você como um clínico geral ou uma especialidade que não vê tanto uma área de dor, até o reumatologista às vezes, né, que não vê tanto osteomuscular, o quanto você está perdendo do pool de pacientes, de ter uma clínica particular, porque você tem condição de ter pacientes que estão interessados no que você tem para oferecer, né? Exatamente. Isso é o que a gente chama de diagnóstico de valor, né? Que não é só dar um nome ali à doença, é você entender bem a fundo toda a biomecânica, a história desse paciente, fazer um exame físico direcionado e mostrar para ele ali que você faz ali o diagnóstico, né? Você consegue ver qual que são as hipóteses diagnósticas e coordenar, assumir o papel de
pessoa mais importante ali, né, de destaque no tratamento desse paciente. Um exemplo clássico que a gente vê no dia a dia é um paciente que tem ali uma suspeita de uma hernia de disco, pede uma ressonância, mas vem umas protusões e fica naquela dúvida, né? Será que é uma indicação cirúrgica? Ou será que a dor dele vem no quadril, vem da articulação sacroiliaca? Da onde será que vem, né? Uma dor, uma queixa meio inespecífica, uma queixa mais na região lombar baixa. Às vezes você pode fazer o teste de Faber, um Patrick, faz um exame físico mais direcionado ali para o quadril e acaba diagnosticando outros problemas ali também. E isso às vezes também é na questão de insucesso de tratamento. Então você faz o diagnóstico de alguma questão lombar, faz um tratamento e o paciente não melhora. Mas será que, ou melhora parcialmente, né? Não completa ali a melhora dele. E você, como cirurgião de coluna, aprendeu a tratar quadril também, né? Exatamente. Acompanhando os reumatologistas da minha vida aqui, foi o que trouxe muito conhecimento para mim, justamente nessa questão. E aí você fica naquela frustração, né? Tratei a coluna, mas não melhorou. Ou tratei o quadril, mas não melhorou totalmente. Então, será que é outro ponto? Então, ter essa visão completa da dor osteomuscular, não numa coisa tão focada só num ponto, faz com que você consegue fazer outros diagnósticos, fazer um tratamento mais completo, gerenciar esse tratamento do paciente e todo mundo ganha, né? Resultado positivo para o seu paciente, resultado positivo para você, sendo mais, né, tendo respeito, autoridade, sendo referência no assunto e dominando todo esse assunto de dor osteomuscular. E até sendo eu, por exemplo, que sou reumatologista, eu tenho muitos pacientes em referência até para coluna. Então, tem paciente que vem, obviamente, eu aprendi muito sobre coluna, né? Aqui também, né, puxando sardinha para você, né, no caso, porque eu convivo muito. E eu tenho muito paciente, inclusive, que sou eu que indico, né, os procedimentos, né? Obviamente, a gente é uma equipe, então eu converso com a nossa equipe, mas eu tenho as indicações, por exemplo, de coluna, ou eu falo, isso aqui é cirúrgico, tem que, né, vamos falar com o cirurgião de coluna, vou te encaminhar para o cirurgião de coluna. Tem uma paciente minha hoje que vai passar em consulta com ele, porque a indicação minha foi fazer algum procedimento, porque eu vi a ressonância dela e não tem como eu resolver isso clinicamente. E isso faz o quê? Gera confiança. Ela falou, você vai estar aqui comigo, você que vai conduzir, você conhece o médico que eu vou conhecer. Então, tudo isso gera confiança do paciente, da família, né, das filhas, por exemplo, que estão ansiosas com tudo que pode acontecer. Então, a gente cria essa confiança. Né? Se ele confia no seu tratamento, seja ele medicamentoso, indicação de fisioterapia, infiltração, é você que está indicando, né? Você é o médico de confiança daquele paciente. Então você fideliza esse paciente e ele volta, ele te indica para a família, te indica para os amigos, né? E é isso que faz, no fundo, a clínica começar a crescer, né? E ele te valoriza também, né? Isso é uma coisa que eu acho legal, né? A valorização do nosso trabalho, né? Exato, e isso também é bom ter o conhecimento até para a questão de poder orientar o paciente sobre eventuais parceiros no tratamento. Então, se você indica, por exemplo, uma avaliação médico de coluna, especialista de coluna, e o colega tem uma conduta, é interessante você ser o mentor ali desse seu paciente. Você fala, não, tem uma indicação, porque muitas condutas na medicina são discutíveis, né? A gente sabe que nem nada é na medicina 100%, né? Então tem chances de dar certo, de dar errado, complicações. Medicina é assim. E opiniões para uma mesma doença, aqui estamos falando entre colegas médicos, a gente sabe que tratamentos existem mais de um tipo de tratamento para um tipo de doença. São poucas doenças que vai ter um tipo de tratamento. E, eventualmente, você pode ser o mentor disso. A opinião do cirurgião de coluna foi tal cirurgia. Bom, você já tem um conhecimento de base, você pode orientar seu paciente, que ele vai buscar isso, ele confia em você. E aí, doutor, você acha que eu opero ou não? Tem esse risco, eu já estudei sobre esse assunto, tem isso que pode acontecer, vamos por tal caminho, vamos por outro caminho, ou entrar em contato com esse colega, falar, você indicou tal procedimento, o que você acha de fazer tal coisa? Enfim, agrega valor
a sua qualidade de atendimento e ao que você oferece ao seu paciente. Você vai estar agregando um valor na sua opinião, no conhecimento ali, e não deixando tanto só na mão do especialista ali para o tratamento do paciente. Acho isso uma coisa muito importante. Inclusive, alguns pacientes pedem para a Tatiana acompanhar o procedimento cirúrgico. Então, às vezes, procedimentos em coluna, né, que eu que faço, ela vai acompanhar porque o paciente pede. Fala, ai, doutora, eu confio tanto na senhora, a senhora vai estar lá junto, tem como estar lá no centro cirúrgico junto no dia do procedimento, tudo. Então, você acaba tendo essa participação ativa, que é muito legal, é muito satisfatória no dia a dia dos pacientes. Isso que faz a diferença no consultório também, né? E a gente se sente tanto valorizado quanto o paciente valoriza o que a gente faz, né? Porque ele está vendo que nós estamos nos importando com o que ele está passando, né? Porque acho que a diferença de você ter todo esse conhecimento, de você buscar uma solução para esse paciente, é que você está se importando, né? Então, o paciente, quando ele se sente que ele é importante, que a dor dele, que a queixa dele está sendo ouvida, né? Que ele está... O que eu escuto muito aqui é que o médico fala aí, ó, a gente faz isso aqui para médico, mas tem muito paciente que acaba respondendo os nossos rios e as nossas coisas no Instagram e fala, mas o meu médico não me ouve, eu continuo com dor e ele diz que é da minha doença e que é assim mesmo. Ou, eu faço tudo de fisioterapia e minha dor não melhora, né? Então, o quanto esses pacientes não estão se sentindo ouvidos, né? E talvez não seja porque o médico não queira dar atenção, talvez porque ele não saiba mais o que fazer, né? E quando você não sabe o que fazer, você não consegue dar uma solução, né, para a pessoa, e ela se sente não escutada, né, durante a consulta. E aqui você acabou de falar um outro ponto de diagnóstico de valor também, que é a conversa com a físio, né? Eu falei da conversa com outro colega, com quem você vai discutir o caso, e tem a conversa com a fisioterapeuta, né? Porque os fisioterapeutas, eles têm um conhecimento osteomuscular mais completo, da biomecânica, né? Que nós questão. Médicos, cada um ali no seu quadrado, né? Exato. Trabalhando. E às vezes você vai discutir a fisioterapia, você vai orientar a fisioterapia, por exemplo, eu vou orientar uma fisioterapia de coluna para um fisioterapeuta, né? Vou discutir o caso ali com ele. Eventualmente, esse paciente tem um problema no joelho, tem um problema no quadril, e aí o fisioterapeuta começa a trazer informações da biomecânica do joelho e do quadril, você conseguir contribuir, né, com um parecer médico, uma opinião médica nessa área, né? no seu diagnóstico, você vai ter um diferencial. Vai ser um diferencial captado pelo fisioterapeuta, que vai falar, esse médico é diferenciado, ele é um cara de coluna, mas ele entende de joelho, de quadril, ele está dando as opiniões, né, nessa área. Pelo seu paciente, que ele vai ver que você está discutindo várias áreas com o fisioterapeuta dele. E, de novo, o mais importante, isso vai influenciar no resultado desse paciente. Ele já vai, por exemplo, fazer uma fisioterapia já orientada para todos os pontos, e não só para um ponto, aguardando uma avaliação do especialista mais para frente. Então, é interessante esse conhecimento global por todos esses pontos, essa questão de agilidade, né, de diagnóstico, tratamento, ciência, eficácia nos tratamentos dos pacientes, e as percepções de autoridade e de domínio de conhecimento nas diversas áreas das dores osteomusculares, né, que a gente juntou como uma área só, mas que na prática médica acabam se dividindo aí nas articulações, cada um especializado nas suas áreas. Principalmente especialidade cirúrgica, né, que separa muito, né, e acaba não vendo todo, né? E eu acho que hoje em dia um paciente que ele tá te pagando, quando ele te valoriza, ele não quer que você só olhe um pedacinho, né? Então isso é uma coisa que assim, mas ele é só de joelho, então ele não viu o meu ombro, né? E isso não agrega valor, porque o paciente ele fala, ele só ficou olhando o meu joelho. Quando eu falei que tive dor no ombro, ele me mandou procurar o médico do ombro ou o reumatologista, no caso, né? Que acontece muito. Então, assim, passou da dor da coluna, foi para o quadril, não é mais meu, né? Mas o quanto você está perdendo nesse espaço do não é mais meu? Então, encaminha que isso aí não é meu, né? Pode ser seu. Né? Acho que a questão de acreditar, se você tem um conhecimento bom, pode ser seu, pode te gerar algum valor
ali também, tanto no atendimento quanto na sua renda, né? Porque Sim. você vai ter muito mais paciente quando você tem mais diagnósticos para fazer e tratar. É o que a gente falou no começo. Todo mundo ganha, né? Acho que são coisas que onde todos ganham, que é o mais importante, é o que dá resultado. E vocês, depois de tudo que a gente está falando, devem estar pensando aí, né? Tá bom, faz sentido aí o que vocês estão falando, mas como que a gente aprende esse diagnóstico de valor de uma forma mais estruturada, de uma forma prática e mastigada? E é exatamente isso que a gente está fazendo, né, com essa live, que é um aquecimento para o nosso evento principal. A gente vai ter a semana Domine a Dor Osteomuscular. Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu e a Tatiana vamos te entregar o passo a passo do nosso método. A gente vai ensinar vocês a diferenciar as principais dores de ombro, coluna, quadril, joelho, interpretar exames de imagem. Muitas vezes vem o laudo e interpretar o laudo, interpretar a imagem mesmo, né? É muito importante. Com a clínica, né? Que é uma coisa muito importante, porque quantas vezes a gente já não pegou alguma coisa na imagem que não condizia com a clínica, inclusive Exatamente. do colega ter falado, mas tem um abaulamento aqui, mas nossa, assim, não é nem o nível que a pessoa estaria se queixando se fosse essa dor daí, né? Exatamente. Então, e até alguns podem pensar, coloco na IA, agora tem inteligência artificial, mas já pegamos erros da IA, já fizemos o teste aqui na clínica e a IA já inverteu o lado, a IA já teve. Ela ainda não está tão boa assim, né? Exato. Talvez no futuro, mas agora você ainda precisa saber olhar, viu? E montar um plano de tratamento seguro e assertivo. Então, em resumo, a gente vai dar as ferramentas para você fazer um diagnóstico de valor, dominar a área das dores osteomuscular e se tornar referência que os pacientes de vocês tanto procuram. E para participar é muito simples, né? O link da inscrição está fixado, na verdade, lá na nossa bio. Então, é só você entrar lá, que vai ter inscreva-se, né? É só colocar o seu e-mail e entrar lá no grupo do WhatsApp, que a gente vai começar a dar as informações. É de graça, tá, gente? E é uma chance de você conhecer um pouco aí do que a gente está querendo oferecer para vocês nesse período, tá? Então, se tudo isso que a gente falou faz sentido para você, não perca tempo, clica no link lá na bio do nosso Instagram, garanta a sua vaga agora mesmo, as aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo, e aí lá, fazendo essa inscrição, a gente vai comunicando pelo grupo do WhatsApp e também pelo Instagram, vamos estar comunicando as datas das lives e da semana do Domine a Dor Osteomuscular. Então, acho que é isso, né, que a gente tinha para falar hoje. Quinta-feira, né, a gente deve estar aí, essas semanas a gente vai fazer aí um bate-papo mais contínuo aí com vocês. E o nosso tempo por agora está acabando. Você queria dizer mais alguma coisa? Deixe os comentários, né? Mande direct, se sentirem mais à vontade, com dúvidas, perguntas. Acompanhem a gente, que a gente vai trazendo e contribuindo aí com o ensino de vocês para dominar a dor osteomuscular. Sempre tem conteúdo interessante aí no Instagram também. Quero agradecer quem veio, quem está assistindo, quem vai assistir, né? Que ainda, né? Depois as pessoas às vezes assistem depois. E lembre-se, o conhecimento para se tornar uma autoridade, né? Já está aí no seu alcance. Então, o primeiro passo é clicar lá no link da bio e se inscrever na semana Domine a Dor Osteomuscular. Um abraço, pessoal.